pode projetar para mim aí, por favor, primeiro o texto, aí depois você projeta aí o slide. E eu vou desenvolver hoje com os irmãos a primeira parte, então, dessa série. Vou aqui só dar uma introdução para você sobre tudo que nós vamos ver, mas vamos aqui para o texto primeiro. No 3, a igreja leia. 3. (13 e 14) agora. Entrem. Amém. Irmão, seria muito bom se fosse a maioria, né? Que passassem pela porta. Mas veja que o próprio texto ele está dizendo o caminho que leva à vida. E são poucos os que a encontram. Então, entrem pela porta estreita, pois larga a porta e amplo o caminho que leva para onde, irmãos? A perdição. E muitos são os que entram por ela. Então, primeira afirmação de que são muitos. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, aí agora ele coloca aqui, diminuiu, são poucos. Ou seja, a maior parte está num lugar que nós chamamos de caminho largo ou de porta da perdição. E eu quero falar com os irmãos durante esses domingos agora sobre a jornada da vida cristã. A jornada da vida cristã, ela é interessante porque esse texto está mostrando 3 etapas para nós. E a primeira etapa dessa jornada, dentro desse panorama, começa por onde? Pela porta. E porta é um lugar onde você entra. Não é um lugar que você fica, não é um lugar que você mora, não é um lugar que você permanece. Porta é lugar de passagem. Porta é acesso. Porta está falando de decisões que você precisa tomar. Porta está falando, irmão, de uma decisão e de escolhas que você precisa fazer. E Jesus disse que Ele é a porta. Amém? Olha a alusão que Jesus faz. Que Ele é a porta das ovelhas. Que Ele é a porta que conduz ao céu. Que Ele é a porta, então, que dá acesso à vida. E a outra etapa, então, dessa jornada cristã, vai nos apontar um caminho. Então, por certo, vai ser pregado mesmo, que existem vários caminhos que conduzem a Deus. Irmão, mas só tem um caminho. E aqui a palavra está falando das condições e das dimensões. Porque ao entrar pela porta, você inicia um processo. Então, naturalmente, você já sabe do que eu estou falando. A porta é a salvação. A porta é o lugar que Deus está nos convidando, então, para uma vida transformada, redimida e salva. Mas essa vida, ela tem um percurso que eu e você precisa seguir. E a palavra chama de caminho. Caminho. Algumas pessoas param no caminho, algumas pessoas não se atentam que tem o caminho. O caminho é onde eu e você amadurece. O caminho é onde eu e você, então, cresce e se torna adulto também diante de Deus. E o último estágio é a coroa, ou seja, a coroação da sua vida madura, ou seja, é a sua prontidão agora para a eternidade. É o destino. A coroa é o destino que todos nós temos. Então, irmãos, hoje eu quero que você se atente, então, para algumas coisas que a porta, então, nos fala. Qual a ideia principal de que existe a realidade do lado de fora da porta? Sim ou não? Todos nós estávamos nessa realidade e nesse lugar. Nós vivíamos do lado de fora. Isso significa estar separado da presença de Deus.
Isaías, ele já trata, lá no capítulo 59, a respeito da herança da queda. Ele diz que na queda, ali todos nós fomos destituídos e ficamos separados da glória de Deus por causa do pecado. Então, essa porta está dizendo das pessoas que estão do lado de fora. Mas talvez você está dizendo, pastor, eu já passei para o lado de dentro. Irmão, e esse é um confronto que eu quero fazer com você aqui hoje, nessa manhã. Se tivesse uma porta aqui, eu iria mostrar para você como existem pessoas que eles acessam a porta e de repente voltam da porta. Ou seja, é gente que entendeu que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade e a vida, mas ele não tem uma prontidão para entrar. E mais, ao entrar talvez não fica, não permanece, ela está dando acesso a um caminho. E fica numa indecisão, ora aqui, ora aqui. E como eu disse, porta não é o lugar que você, irmão, se agarra. E tem muita gente ainda na sua vida cristã agarrada à porta. Ele entende que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade e que Jesus é a vida. Ele entende que Jesus também é a porta de salvação, mas ora ele está dentro e ora ele está fora. Ora ele está aonde ele estava, ou seja, na vida antiga, na vida velha, a hora ele está nos velhos costumes, nos velhos hábitos, nas velhas práticas, e ora ele se arrisca a começar a percorrer o caminho. Irmão, não se engane, tem muitas pessoas que estão na igreja, ele acha legal, ele acha bom o caminho, ele entende que é uma boa ideia, mas ele ainda não tomou uma decisão firme e ainda entendeu, irmão, de fato e de verdade, que a vida de pecado é uma vida de separação entre nós e Deus. Então, existe uma herança, existe uma distância, existe algo que a Bíblia trata como morte. Paulo, ele trata isso também lá em Romanos, capítulo 3, 23, quando ele diz que todos pecaram, todos nós não temos. E a porta fala também, irmãos, da incapacidade humana que nós temos, olha, de acessar o caminho. Então, existe uma porta que só Jesus pode abrir, que só podemos entrar e avançar com Ele. Mas tem gente que pensa que ainda dá para fazer uma conciliação, sabe? Adaptações. Tem gente que ainda pensa que a vida cristã, ela dá para ser desenvolvida com as boas práticas e as boas coisas aqui desse mundo, irmão. A vida cristã é uma decisão, amém? Nós vivemos num país monogâmico. O que é monogâmico? Você só pode casar com uma mulher só por vez, é ou não é? Você pode casar com duas, com três, com quatro. Veja, o poder estar com três, alguns fazem. Agora, legitimamente, você só pode ter uma esposa por vez, é ou não é? É uma escolha que a pessoa faz, sim ou não? Quem se casa, escolhe ter uma única pessoa para aquele momento e, digo mais, para a vida toda. Infelizmente, alguns não vão a vida toda, alguns não vão até o final, infelizmente, por conta dos tropeços e das coisas que acontecem no caminho. Mas veja, a vida cristã a gente quer tratar às vezes como se fosse facultativo muitas coisas. Por exemplo, adoração facultativa, comunhão facultativo, irmão, um tanto de coisas, sabe? E nós precisamos desenvolver uma identidade que aponta, olha, para a certeza de que só Jesus de fato é o caminho, a verdade e a vida. E não dá para fazer adaptações.
Irmão, eu respeito todas as crenças, todos os credos, respeito todas as pessoas. Eu não fico atacando ninguém, mas eu tenho a minha definição. Qual a minha definição? Jesus é o único caminho. Jesus é o único Senhor e Salvador da humanidade. Pastor, mas tem gente que crê que tem 10 deuses que salva. Irmão, é a crença dele. Eu respeito. Mas olha, eu valorizo o que a palavra diz. Eu valorizo o que a palavra ensina. Então, irmão, presta atenção. A porta está falando de uma decisão que talvez você está dizendo, eu já tomei essa decisão, pastor. Eu já me decidi por Cristo. Só toma cuidado, irmão, para que talvez você, nesse entendimento, não esteja na condição que eu acabei de exemplificar. Voltando para trás, no caminho e voltando para trás da porta que já foi aberta para você. Sabe, então, nós temos um modelo e uma identidade. E a porta também nos fala também da paciência de Deus, e ela nos fala também do limite que existe. Ei, irmão, olha aqui para mim. Talvez eu estou falando com você que está aqui hoje na igreja, mas talvez você é portador dessa mensagem para alguém. As pessoas não acreditavam, olha, quando Noé dizia, e quando ele estava fazendo a arca, que haveria um tempo, que haveria um dilúvio, que haveria juízo, que Deus julgaria a terra, e que Deus dizimaria tudo que estava ali com as águas, e que Deus estava providenciando uma porta de salvação, para um tempo determinado e para um tempo específico. Sabe, há pessoas que vão frequentar a igreja 20, 30, 40, 50 anos, procurando a igreja ideal, o pastor ideal, o povo ideal, irmão, e não toma decisão de entrar pela porta. Sabe, de entrar. Ô irmão, mês de maio tem batismo. E o batismo é a afirmação de que você, olha, decidiu entrar pela porta. Você não pode ficar, irmão, o tempo todo, olha, nessa ideia de que dá para indo. Um dia o dilúvio chega, ou talvez ele não chega. Irmão, são escolhas que a gente faz, agora. Sabe, então, no caminho, eu vou trazer para você que eu já está na estrada com Jesus. Mas hoje essa palavra é uma palavra, uma chamada mesmo. A conversão, a decisão, e ela é por Cristo, sabe? Porque vai chegar um tempo que a porta vai se fechar. Agora, eu pergunto para você, você sabe o dia? Você sabe a hora? Não, mas a palavra diz que esse tempo vai chegar, sim ou não? Então a porta é um retrato, querido. A porta é o retrato, olha, de que existe um limite dentro da paciência, dentro da presciência de Deus, que Ele aguarda, sabe, eu e você tomar uma decisão. E isso mostra uma outra coisa, a soberania de Deus. Deus não vai deixar de executar o seu intento, olha, porque alguém ainda, querido, está se decidindo, entende? O que Deus tiver que fazer, Ele vai fazer no tempo dEle. No tempo dEle, isso vai acontecer. Então, entrar pela porta é a primeira decisão, é a decisão mais importante, então, que uma pessoa, ela tem que ter, ela tem que tomar. Escuta aqui, irmão e irmã, o bom é que quando a gente chegue ao altar, aqui isso eu estou falando para os solteiros, para os que estão para se casar, olha, que a gente chegue na mesma visão, de porta, de entrada na porta. O problema, ele se acentua quando um entrou pela porta, mas ele está se relacionando com o que está do lado de fora. E aí fica a disputa, quem sai e quem entra. Num lugar não pode ficar. Irmão, não pode ficar na porta, não pode namorar na porta, não pode casar na porta. Na porta, a porta não é um lugar de acontecimento.
Você está entendendo, irmão? Porque aqui eu quero desmistificar uma coisa, não, a pessoa é muito boa, mas não tem Deus, não tem princípio, não tem fé, não tem a mesma visão, não tem. Ô irmão, então peraí, você tem que avaliar, querido, sabe? Porque senão você vai ficar o tempo todo nisso daqui, ora dentro e ora fora. Ora você vai, ora você fica, ora você vai, ora você fica. Irmão, não tem como, isso não é compatível com a vida cristã. E a porta está falando de um início de escolhas. Qual que é o maior medo das pessoas de entrar pela porta? O que tem que deixar do lado de fora dela. Ô irmão, e tem coisas que essencialmente, eu e você está pensando que tem que deixar, olha, e que talvez está aqui na sua cabeça, e o Senhor vai ressignificar muitas coisas. Mas algumas tem mesmo. Algumas coisas têm que ficar de fora, porque é escolha, é escolha. Então, eu acabei de falar aqui de quem se casa com uma pessoa só. Se a pessoa tem 3, passou pela porta, daqui para frente o caminho é fidelidade. O caminho agora é só uma pessoa, só cabe uma e só cabe um tipo de relacionamento que Deus aprova. Sabe, então não dá, irmão, para a gente viver na porta e não dá para ficar, vai lá e volta aqui. Irmão, vai lá e volta aqui, vai lá e volta aqui. Tem certos comportamentos que tem que ficar, irmão, do lado de fora. Do lado de fora. Porque talvez quando não conhecia Jesus era assim. A moça solteira com o rapaz solteiro namora e vive tendo relação sexual. Isso é coisa de quem está de fora, irmão. Passou para o lado de dentro, tem um outro padrão, tem um outro nível. A gente saía para a bebedeira, chegava travado, chapado em casa. Irmão, isso é coisa que ficou do lado de fora da porta. Sabe, isso não dá para carregar no caminho. Eu gostava, pastor, de fumar maconha, de vez em quando para relaxar, e não tem mal nenhum fora do caminho. Irmão, tem um monte de coisa que não vai cabendo dentro do caminho. Não dá, está vendo? Escolha. Mas a pessoa talvez tenha medo, olha, de tomar uma decisão por Cristo, pelo caminho, pelo medo daquilo que tem que ser deixado. Às vezes do lado de fora, porque não dá. Irmão, mas leia o texto. O texto não está falando de mutilação, de castração. O texto está falando de um caminho que vai te levar para onde? Para a vida. E vida eterna. É para um lugar ruim? Não. Pelo contrário, irmão, é para um lugar melhor. Sabe? Mas o que muitas pessoas têm no imaginário é que o bom é o caminho largo, a porta larga, porque parece que ele dá mais satisfação. Ô querido, olha bem para a sua vida. E isso eu falo para todas as pessoas que eu aconselho. Jovem, idoso, não importa. A vida, ela é para ser vivida, a gente tem que viver, sim ou não? Ela tem muitos prazeres, tem ou não tem? Ô irmão, a gente tem que aproveitar esses prazeres. Comer é muito bom, é ou não é? Mas come muito para você ver. Dá ruim, irmão. Olha, lazer é muito bom, mas qual que é o problema do lazer ser muito bom? Ele custa muito. Custa muito. Ô irmão, então entende. Olha, nem tanto ali e nem tanto aqui. Eu preciso entender tempos. E eu preciso compreender, então, dimensões da minha vida. E entrar pela porta é o convite do Senhor, não para uma vida, querido, melhorada, mas fala comigo, transformada. O que Deus espera quando eu e você passa pela porta, quando eu e você toma a decisão, agora de trilhar uma jornada de crescimento. Ixi, onde que você está, irmão? Eu ainda estou lá na porta. Volta aqui comigo aqui, lá. Não vou acompanhar você. Bom, se você já entendeu que a porta se trata de uma escolha, que a porta está falando de salvação, que a porta é a inauguração, querido, de um outro padrão de vida, que é
muito superior àquele que nós temos, àquele que nós vivemos no mundo, sabe? E que esse caminho não vai nos privar, como muitos pensam, olha, de sermos felizes. Então tem uma pergunta: por que eu e você precisa então entrar pela porta? É o primeiro questionamento. E tá aí, o irmão já colocou o slide, eu agora estou acompanhando ele. Por um único motivo, querido: o acesso à porta nos dá o direito, olha, de vivermos num outro estado, longe do estado natural, aonde eu e você nascemos e às vezes crescemos, para sair dessa realidade do lado de fora. Olha o estado natural das pessoas. Uma criança, quando nasce, ela nasce pura, sim ou não? Pura. Mas, com o passar do tempo, o que ela vai desenvolvendo? Comportamentos que você olha e diz assim: como assim? Como que você pode ser assim? Como que você pode ter esse nível, às vezes, de maldade? Eu lembro quando nós começamos a igreja, os mais antigos aqui vão lembrar, Rafael e, eu não sei se é o Felipe ou o Gustavo, acho que é o Gustavo. Gustavo, era o pequenininho da Alessandra. Era quase todo culto. O Rafael saía gritando debaixo da mesa, tumultuava o culto. O que foi, menino? O que foi? O Gustavo. Aí a gente olhava o menino aqui, nada. Eu não sei como que ele conseguia, ele mordia no meio das costas aqui assim, ó. Isso era quase todo domingo. Quase todo domingo. Ô irmão, quem que te ensinou isso, criatura? Nem tamanho você tem, sabe? Nem tamanho de gente, então você ainda tem. Ô irmão, é muito sério, mas é uma realidade. Então a gente olha e no ser humano existe uma semente, essa semente do pecado, sabe? E a causa do pecado foi uma só: desobediência. E qual que é o destino? Permanecer no estado natural, infelizmente, é ficar nessa condição. Então, querido, nós precisamos entrar pela porta, porque esse é o tempo. E a pergunta número 2, tá bom, se eu preciso entrar então, se tem todos os benefícios, como que eu acesso? Projeta para mim, Evangelho de João, capítulo 10, versos 7 e 9. Tem um meio que eu e você, então, acessa, e eu já falei desse texto. Como é que alguém pode, então, acessar, querido, olha, essa porta? O Evangelho de João está respondendo para mim e para você. Projeta aí, querido, no nome de Jesus. Achou? Muito bem. Qual texto você colocou aí? 10, 7 ao 9. Evangelho de João. Travou aí, guerreiro? Bom, eu vou ler aqui, querido, para você. Ou talvez você se lembre bem desse texto. Ele diz que eu sou a porta, e quem entrar por mim... Não, está trocado, irmão. É o 10, 7, Evangelho, isso. Muito bem, então leia agora, por favor, igreja. Muito bem, eu sou a porta das ovelhas. E como que a gente acessa então, querido, essa porta? Qual que é o acesso? Qual que é a senha? Aí eu quero também trazer para você aqui algo muito importante. Efésios capítulo 2, verso 8 ao 10. Ele revela para nós uma equação aqui.
que mostra que Deus ele tem graça, e é pela graça nós somos salvos, mediante o quê? A fé. Só fé basta para ser salvo? Não. Porque a fé, querida, ela exige, a graça para operar, ela exige algo muito importante da minha e da sua parte. Qual é? Fala comigo, arrependimento. Amém, irmão? É só fé? Não, fé muitos têm. Muitos têm fé. E às vezes alguns têm mais fé do que aqueles que professam, do que aqueles que dizem ter fé em Deus. Alguns até exercem com muito mais paixão essa fé. Mas existe um elemento, não é só fé. Qual é o elemento? O elemento é o arrependimento, o que te habilita a graça. Sabe por quê? É o único meio que você, então, reconhece que você é pecador, que você está destituído da glória de Deus e que precisa do perdão dos seus pecados. E aí tem a equação simplesinha, aí que está colocada para você. A graça de Deus, a nossa resposta, e o resultado disso é a conversão. Sabe por quê, irmãos? Nós não podemos ser salvos por boas obras, conforme está em Efésios capítulo 2, verso 8 e 10. É uma boa proposta de vida, sim. Nós fomos chamados também para as boas obras, mas por causa da nossa conversão. Nós não fazemos boas obras para sermos mais crentes. Nós temos boas obras para atestarmos que somos crentes. Amém, irmão? Amém? Então, o nosso coração é revelado nisso. E por que é importante você compreender o que eu estou te dizendo a respeito, olha, do arrependimento? Porque é muito comum nós lermos um contrato e muitas coisas nele estão em letra garrafal, mas aquelas da letrinha miúda, a gente passa batido. É ou não é? Tem coisa que nem destacado está. Irmãos, tem contrato que são verdadeiras armadilhas. E eu não sei se o diabo ele fez curso de direito, acredito que ele tenha feito, mas ele consegue, de uma maneira muito sorrateira, nos colocar numa condição muito difícil, às vezes, por conta das letras miudinhas. É essa mistura de fé em Deus e de coisas do mundo que muitos pensam que dá para ser associado, e não dá. Não dá para associar a fé, querido, olha, com as coisas do mundo. Não dá. Cuidado com as letras miúdas. Cuidado com aquela fé que só está aqui no seu intelecto. Cuidado com a fé que só te move, querido, baseado em circunstâncias e boas propostas. Cuidado então com a fé que te leva a viver sempre no plano mais raso. E a última pergunta então que você tem que responder: o que acontece quando eu e você entra então pela porta? Irmão, aí está aqui um gráfico, passa aqui, irmão, para mim. Pode ir para o próximo. Esse gráfico, então, ele mostra todos os benefícios que eu e você tem. Muito bem. O que você recebe ao passar pela porta? Primeira coisa. Muito bem, reconciliação. E depois? Ô irmão, toma cuidado com isso daqui, ó. Porque novo nascimento está dizendo que tem uma natureza em você que ela já foi, olha, completamente extinta. Sabe, mas, e qual que é a denúncia aqui a respeito do novo nascimento? É que, às vezes, a falta de uma transformação profunda ainda não aconteceu. Isso daqui revela algo que eu falo todo culto. Fala de uma coisa chamada identidade. Qual que é a sua identidade? Irmão, você não é filho da carne, você não é filho mais das coisas antigas. Pelo contrário, você agora é filho de Deus. E também fala da remissão, então, dos seus pecados, que, olha, mostra que toda a sua dívida está
paga, e o início do processo, que é a sua santificação. Sabe, a santificação, ela inicia quando você entra pela porta. Irmãos, santificação é um processo dentro da salvação, dentro da teologia. Sabe, é o início, é o início. Então, nós vamos nos santificando também no caminho. E é por isso que é importante, querido, a jornada, o caminho. Porque ao entrar pela porta, eu inicio esse processo. E esse processo, ele precisa ser muito bem conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Você precisa se permitir. Sabe por quê? Porque nós temos um fenômeno hoje, e um fenômeno muito sério. Há quantos por cento da população hoje se diz evangélico no Brasil? Chuta, pode chutar. 38, 40, 60. Cristãos, nós somos mais de 80%. Cristãos. Cristão católico, cristão evangélico. Mas, irmão, como evangélicos, em torno de 22% da população. Irmão, é muita gente. É muita gente. Sabe, é um número muito expressivo. Se você pegar uma população aí com 218 milhões de habitantes, nós estamos falando quase um quarto dessa população. E quase um quarto dá quantos milhões de pessoas? Tá bom, não é aula de matemática, é pregação mesmo. Tá certo? Mas vamos chutar 30 milhões, irmãos. 30 milhões de evangélicos. Olha para uma coisa que eu vou te chamar a atenção. Por que com esse crescimento todo, evangélico, cristão no nosso país, e aí eu estou incluindo o cristão católico, e até os espíritas que se dizem e se declaram cristãos também. Irmão, por que o número de divórcios não para de crescer? Olha, por que algumas coisas não estão, descendo para a sociedade nossa? Por que como cristão, as mulheres continuam morrendo, apanhando, ainda, talvez até mais do que antes? A gente não sabe. Olha, por que existe ainda tanta pedofilia no nosso meio? Maus tratos com criança. Irmão, é uma nação, uma população que está sendo evangelizada, cristianizada, mas deixa eu te falar um perigo, está aqui, isso daqui é todo um processo, mas qual é o perigo? Olha, de nós passarmos por esse processo, estamos caminhando para a coroa sem legitimidade, sabe? Então, entende, irmão, existe um número enorme de cristão nominal, de cristão, irmão, intelectual, de cristão que vive uma fé, ainda que só está na cabeça, ou está na sua conveniência. E eu chamo isso de falsa conversão, de gente que não se converteu de verdade. Sabe? E qual que é a maior denúncia da falsa conversão? Irmão, a conversão verdadeira tira você da condição de menino e coloca você na condição de adulto. Qual que é a diferença de um adulto e uma criança? Talvez você vai dizer, a idade. Irmão, mas eu vou dizer para vocês, tem uns adultos de 80 anos aí que eu vou te contar, irmão. Meu Deus, o que aconteceu com ele? Eu estou falando para você de cristianismo. O que difere uma criança, irmão, de um adulto? Criança só faz o que quer, criança só faz o que gosta, criança dá piti, irmão, para poder fazer o que ele quer a todo custo, mas o adulto, ele faz o que é preciso, ele faz o que é necessário, ele faz o que é preciso. Outra coisa, criança se reproduz? Não. Mas o adulto, ele foi feito para se reproduzir.
Ele tem todos os elementos, todos os requisitos. Ele só não reproduz se ele tiver algum defeito de fábrica ou se ele não quiser. Mas criança não tem que reproduzir. Sabe, então, qual é a chamada que eu estou fazendo para você aqui, irmão? Um cristão deveria multiplicar cristão. Um cristão deveria reproduzir outro cristão. Um cristão deveria, e talvez não é o que acontece, produzir aquilo que é digno do caminho. Mas veja, existe uma coisa chamada falsa conversão. Tem muita gente com uma aparência. Isso não é uma palavra de juízo. E eu não estou dizendo que essas pessoas estão vivendo na aparência, irmãos, por escolha, sabe? Mas é porque talvez, nesse tempo, a forma que o evangelho está sendo pregado, é um evangelho que dá muita possibilidade e nunca convida as pessoas para uma escolha. Tem que escolher, tem que escolher. Irmãos, tem coisa que não dá, sabe, para ficar. Então, quem passou pela porta, ele tomou uma decisão. E ele startou, então, o processo de conversão. Mateus capítulo 7, 21 ao 23, olha o que ele diz, que muitas pessoas vão chegar num determinado tempo e vão dizer, Senhor, Senhor. E o Senhor vai dizer assim, aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Senhor, mas eu sou cristão, eu estava na igreja, eu fui aos cultos, eu dizimei, eu participei até do encontro com Deus, eu ia na célula. Senhor, eu achava bacana, eu ajudava na cantina, eu distribuí marmita lá para os moradores, lá da 24, os moradores de rua, o senhor está lembrado? O senhor vai dizer assim, tem alguma coisa errada, porque eu não te conheço, eu não te conheço. Sabe por quê? Porque é uma fé talvez baseada em performance, em obra, e não numa convicção, sabe, de que precisa de Jesus, que é pecador e que carece da glória de Deus. Irmão, essa terra está cheia de gente boa, tem gente boa demais nessa terra, tem, irmãos, tem gente maravilhosa, gente muito boa de estar, gente generosa, caridosa. Mas, querido, eu não posso negar o fato, eu estou falando para você de porta e de salvação, por melhor que essas pessoas sejam, elas precisam confessar Jesus, ou nesse tempo, ou em outro tempo, elas precisam escolher realmente em se tratando de vida eterna. Elas podem ter vivido da melhor forma aqui nessa terra, mas, se a opção delas foi de não reconhecer ao Senhor Jesus como único, diga comigo, único e suficiente Salvador. Por que é suficiente? Porque não tem adereços, não tem, olha, ajuda, ele é o único, e o sacrifício dele é suficiente, não, você não precisa fazer mais nada, você basta crer. Basta crer. Irmão, e se a pessoa fez isso, ela pode juntar então a boa pessoa que ela é com esse presente da salvação eterna. Ô irmão, essa pessoa, de fato, ela tem que morar na glória mesmo, porque ela já é boa, e ela agora tem passe livre para o céu, acesso, mas nós não podemos mentir e enganar ninguém, irmão, de dizer, olha, é uma excelente pessoa, vai todo mundo para o céu. Não é isso que a palavra informa, não é isso que a palavra diz. A palavra diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E eu te falei do mecanismo. Irmão, cuidado, porque a falsa conversão, ela se mostra também em dois confrontos aqui. Uma, eu já te disse que é a aparência versus a realidade. O outro é no estilo de vida. Sabe, uma coisa é eu e você pecar hoje. A outra coisa é o que a palavra está denunciando. É quando eu e você vive na prática do pecado. Ou seja,
Eu sei o que está errado, mas eu insisto nele, eu fico. Outra coisa é, eu sei o que está errado, eu fujo do que está errado, mas eu acabo tropeçando às vezes, eu acabo caindo. Então, não é um estilo de vida. E outra coisa, o Senhor não nos buscou, querido. Ele não abriu essa porta para nós entrarmos em uma nova religião. Ele nos buscou para um relacionamento íntimo, para ter intimidade conosco. Sabe, então, pode passar aqui para o final, querido. Eu tenho um desafio para você aqui. Nós temos um próximo passo, e o próximo passo agora é o caminho. O próximo passo é nós caminharmos agora. E esse caminho não se trilha sozinho. Jesus precisa estar nele o tempo todo e você precisa de companhias também nesse caminho. Amado, a porta é só o início. O mais importante aqui, e eu fico muito motivado nessa próxima palavra, porque eu quero mostrar para você como esse caminho pode transformar a sua vida, irmão. Como o caminho te transforma. A decisão de entrar pela porta foi tomada. Isso te deu acesso a um novo e vivo caminho. Maravilhoso. Agora as coisas vão acontecer nesse caminho. Porque no final, o que Deus quer é nos coroar com a coroa da vida. Amém? Não fique na porta, irmão. E Jesus fez uma denúncia ainda pior. Há pessoas que elas ficam na porta e não entram e não deixam os outros entrarem. Como diz a moçada, cai para dentro aí, irmão. Cai para dentro. Você só tem a ganhar, irmão. Parece um pouco assustador o que eu te falei, né? Assusta mesmo, irmão, tem hora. Porque escolha assusta. Sabe, tem decisões que assustam. Mas eu quero dizer para você, sempre que você optar em escolher o caminho do Senhor, entrar pela porta, o texto está dizendo, o Senhor quer te conduzir a um caminho de vida. E infelizmente, são poucos os que estão escolhendo a porta estreita e o caminho apertado. Infelizmente. É o que a palavra está nos dizendo hoje. Que seja eu e que seja você também a mostrar aos outros o benefício, querido, o benefício desse caminho. Mas tudo começa pela decisão de entrar pela porta. Pastor, o senhor vai fazer apelo aqui? Eu vou fazer apelo, irmão. Aqui. Porque de repente você está aqui nesse culto. E você gosta da igreja, gosta de Jesus. Mas hoje eu estou convidando aquelas pessoas que ainda não tomou uma decisão. Qual decisão? De entrar pela porta, de entrar por Jesus. A palavra está dizendo, eu sou a porta das ovelhas. É o que ele disse lá em João. Sabe, se você quiser ter acesso a esse caminho, o primeiro passo é você então dizer, eu quero, eu aceito. Sabe, então, se você não teve a oportunidade de fazer isso, irmão, é hoje.